Olá, que bom ter você por aqui mais uma vez. E se Deus te trouxe até esse vídeo, é porque Ele quer falar ao teu coração, é porque Ele tem uma palavra para você. Quem sabe hoje você acordou pensando, Senhor, fala comigo de alguma forma, e você pegou o seu celular, começou a olhar alguns vídeos, e este vídeo chegou até você porque Deus quer falar com você. Hoje eu quero falar a respeito da ressurreição do filho da Sunamita, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo, esse capítulo já é bem conhecido, mas hoje eu quero ler um pouquinho com você e te passar o que Deus colocou no meu coração. Aqui nós lemos no versículo 8 que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica instituiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Aqui nós podemos ver como Deus ele trabalha nos detalhes. Ele estava ali preparando algo para o que viria a acontecer lá na frente. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, não entendemos o porquê Ele coloca algumas coisas no nosso coração, mas ali Deus já estava preparando uma história, Ele já sabia o que iria acontecer na vida daquela mulher. E assim, às vezes, Deus faz na nossa vida. Ele coloca coisas no nosso coração que às vezes nós não entendemos e nós até lutamos contra, sabe? Será, Deus, que eu vou fazer isso? Mas será que foi Deus realmente que colocou no meu coração? Senhor, mas não é da maneira que eu quero. E o Senhor fala para você hoje, confia, que aquilo que eu coloquei no seu coração fui eu. E para algo maior que eu vou fazer lá na frente. É que Deus já estava preparando uma história na vida daquela mulher. E um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Quero dar uma pausa aqui para você entender bem uma coisa. A palavra diz que aquela mulher era uma mulher muito rica. Talvez não faltava nada a ela. Ela tinha um marido, ela tinha riquezas, não faltava comida, ela tinha de comer, ela tinha de vestir, ela servia a Deus. Ela preparou ali, um quarto, um aposento para o servo de Deus, então ela fazia a sua parte. E olhando assim, realmente parece que não faltava nada a ela. E às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: nossa, aquela pessoa é feliz, né? Aquela pessoa não reclama, aquela pessoa não passa por necessidades, não falta nada a ela. Mas só Deus sabe dentro do seu coração que você pede a Ele. Nenhuma das pessoas pode entender o que passa no seu secreto, mas Deus, Ele sabe. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Eu acredito que pela reação dela, ó servo de Deus, ó meu Senhor, não iludas a tua serva. Pela reação dela, eu creio que aquilo era um desejo do coração dela. Pela reação dela, eu acredito que ela já havia pedido para o Senhor um filho. E ela não havia falado nada para Eliseu. Ela não havia falado nada para Geazi. Talvez ela não havia falado nada nem mesmo para o seu marido. Mas eu acredito que lá no secreto dela, nas orações que ela fazia com Deus, lá no secreto do quarto dela, ela falava para Deus. E talvez você tenha pedido algo para Deus. Talvez você está clamando a Deus algo por tantos anos, sabe? Você fala: Deus não me ouve, Deus não me atende, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus, Ele está preparando o momento certo. Olha só, como que uma situação daquela, ela nunca ia imaginar. Ela fez ali aquele aposento para Eliseu, para Geazi ali ficar quando eles passavam pela cidade, mas ela não estava querendo nada em troca, ela não esperava que Eliseu profetizasse essa bênção na vida dela. Ela estava fazendo apenas para cumprir mesmo o seu chamado que o Senhor tinha colocado ao seu coração.
E aqui Deus nos mostra essa palavra, Deus nos dá esse direcionamento para nós confiarmos no que Ele nos chamou para fazer, para nós confiarmos nas orações que nós fazemos a Ele todos os dias, nas petições que nós fazemos a Ele, que Ele vai cumprir, mas é no momento dEle e é da forma dEle, não é como nós queremos. Então acredite que as orações que você faz no secreto pedindo a Deus, Ele está ouvindo, assim como Ele ouviu aquela mulher, sem nem mesmo ela ter levantado a sua voz para falar com Eliseu. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Olha só, ela não saiu gritando, ela não se desesperou, ela não murmurou, ela não blasfemou. Ela apenas colocou o menino no quarto de Eliseu, fechou a porta e saiu. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Aqui nós temos outro direcionamento de Deus. Essa palavra aqui ela me faz lembrar lá de Abraão, quando ele levou Isaac, né? Quando Deus pede Isaac para Abraão. Poxa, Abraão e Sara não podiam ter filhos, né? Sara não podia ter filhos, Sara era estéril. Abraão já era de idoso e eles tiveram Isaac, o filho da promessa. E o que Deus fez? Pediu Isaac como sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão não contou para ninguém, nem para Sara, nem para os seus servos, para ninguém. Ele simplesmente pegou o menino e foi até o monte para oferecer como sacrifício. Ele não murmurou, ele não blasfemou. E aqui nós vemos o mesmo posicionamento dessa mulher. O menino morreu. E aí ela só colocou o menino lá no quarto, pegou ali o jumento, pegou as coisas, não falou para o seu servo o que tinha acontecido, só falou o seu destino e foi. E aqui Deus nos traz esse direcionamento forte sobre o posicionamento diante das situações difíceis, diante das situações em que nós não podemos controlar, diante dos momentos em que testam a nossa fé. Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem confiado em Deus? Você tem você está se mantendo firme e objetivo? Senhor, eu confio em Ti. O menino morreu, mas o Senhor vai fazer um milagre. A minha situação financeira está destruída, mas eu creio em Ti. O meu casamento acabou, mas eu creio em Ti. As coisas não estão indo como eu quero, mas eu creio em Ti. Eu não vou sair nas redes sociais choramingar, eu não vou falar para os meus amigos, eu não vou contar para ninguém, eu apenas vou entrar no meu quarto, no secreto, e vou me posicionar como um soldado valente e corajoso que o Senhor está preparando, que o Senhor me preparou, que o Senhor me fortaleceu para este momento. E hoje o Senhor fala para você: eu te preparei, meu filho. Você já passou por coisas piores e você sabe que você passou, que você continuou firme. Então não desista diante dessa situação. Se posicione. Hoje é isso que o Senhor manda eu falar para você. Se posicione, tenha um posicionamento de Abraão, tenha um posicionamento dessa mulher sunamita, que nem precisou citar o nome dela, apenas o posicionamento que ela teve diante dessa situação. Eu, como mãe, eu não consigo nem imaginar a dor que essa mulher podia estar sentindo por dentro ao ver o seu filho morto. Talvez se isso acontecesse com qualquer um de nós, como mães, como pais, a primeira coisa que nós faríamos seria correr, né, para o hospital, chorar: Deus, por que você fez isso? Sabe? A gente já ia se rebeliar, já ia, não consigo nem imaginar como nós nos posicionaríamos diante dessa situação. Mas independente do que você está passando hoje, eu quero que você use a história dessa mulher como exemplo na sua vida, para você se posicionar e acreditar no Deus que você serve, porque é muito fácil você falar de Deus para as pessoas, você aconselhar as pessoas a buscar a Deus, você ler a palavra de Deus, mas você conhece o Deus que você serve? No momento das situações em que não tem como você controlar, você confia em Deus. E aqui, quando ela mandou selar a jumenta, foi com o seu servo,
Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro. Aqui Eliseu viu ela à distância e falou para Geazi: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Olha só, gente. O filho dela tinha morrido. Ela não contou para ninguém. Talvez se tivesse um grito na alma dela preso, querendo gritar: o meu filho morreu, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada, minha alma está abatida, eu estou em pedaços. Mas ela fala a Geazi, talvez até mesmo com uma voz calma, branda, sabe? Eu imagino essa mulher assim, com uma voz muito calma, dizendo a Geazi: está tudo bem. Quando as pessoas perguntam para você como você está, talvez você responda está tudo bem como uma resposta clichê que nós damos a todas as pessoas, né? Esses dias eu estava falando isso com a minha filha, falei, é engraçado, né? Quando as pessoas perguntam, oi, tudo bem? E nós respondemos, tudo bem, e você? Já é automático, né? Parece um robozinho. Já pensou se quando as pessoas perguntassem pra você, oi, tudo bem? Você dissesse, não tá tudo bem, preciso te contar aqui como tá a minha vida. Eu acho que ninguém mais perguntaria se tá tudo bem, né? Se nós fôssemos sinceros e realmente disséssemos o que está acontecendo. Mas ali, Geazi não estava perguntando para ela como uma formalidade, em forma de respeito. Ele estava realmente perguntando se estava tudo bem. Ele queria ouvir se havia algo errado. E ela não respondeu como forma também de formalidade, de respeito, de clichê, não. Ela respondeu porque ela confiava no que ela estava dizendo. Ela tinha fé, porque a palavra diz que a fé é você confiar nas coisas que ainda não aconteceram. É você falar e você entender no seu coração que aquilo que você falou realmente vai acontecer. Isso é fé. E aquela mulher, ela proferiu aquelas palavras com fé. Está tudo bem, porque ela realmente acreditava que ia ficar tudo bem. E eu faço esse desafio para você hoje, independente do que você está passando. Quando alguém perguntar está tudo bem, você não fala em forma de formalidade, mas em forma de fé. Está tudo bem, porque o meu Deus está no comando, o meu Deus está cuidando e Ele está me provando para ser um soldado vencedor, para ser uma pessoa vencedora, e eu creio que Ele vai cuidar, eu creio que Ele vai fazer. E ela respondeu, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Como eu falei aqui, falei para vocês, que eu imaginava que a alma dela estava angustiada. Ela estava se segurando ao máximo, mas ali quando ela viu Eliseu, ela se derramou a seus pés. E a primeira coisa que ela disse, acaso eu te pedi um filho? Eu não te falei para não me dar falsas esperanças? Agora vai lá, ressuscita o meu filho, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Nós somos seres humanos, sabe? Eu acredito, não posso dizer com propriedade, que por mais que aquela mulher estava ali acreditando em Deus, por mais que ela estava ali se segurando, né? Havia um grito de angústia dentro da alma dela. E o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele sabia. Ele não ia dar um filho para ela à toa. Ele queria fazer algo ali na vida dela. Para que gerasse testemunho. Para que provasse a fé dela. Nada fica acima de Deus nas nossas vidas. E quando Ele nos dá uma aprovação, quando Ele nos faz passar algo por isso, terrível, é para provar a nossa fé. Para testar qual é a prioridade de Deus na nossa vida. E hoje Ele fala para você. Independente do que você esteja passando, eu estou testando a sua fé para ver onde você está colocando a prioridade de Deus na sua vida. Às vezes você está colocando a prioridade no seu carro, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho. E é ali onde Deus vai tocar, para você entender que a prioridade na sua vida deve ser Ele. E não o seu carro, e não o seu trabalho, e não a sua família. Deve ser Deus. E quando Ele fizer, você vai entender. E ali, Eliseu viu a angústia daquela mulher e ele entendeu que era a respeito do filho dela, assim que ela proferiu essas palavras.
E ele fala para Geazi ir até o menino. E não cumprimente ninguém, não conte para ninguém. Segure a sua língua, Geazi. Se alguém parar e falar oi, nem fale oi. Porque pode ser que você deixe escapar alguma coisa, né? Tô falando de mim mesma, tá? Não são essas palavras que Eliseu falou para Geazi, mas eu creio que no contexto era isso que ele queria dizer. Quando Deus fala para você, fecha sua boca. Não conta pra ninguém, não. Ah, mas eu tô tão angustiada, eu preciso botar pra fora, eu preciso falar no meu Instagram, eu preciso jogar pra alguém. Não, não faz isso, não. Entra no secreto do seu quarto, fale com um homem, uma mulher de Deus. Mas não fica falando, é isso que o diabo quer, que você fique sofrendo e levando o seu sofrimento para as pessoas que querem te ver lá embaixo. Então fecha a sua boca. E ali, Eliseu pediu para Geazi ir até o menino. Corra, vai correndo e coloca o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro, pelo nome do Senhor e por toda a vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. E aqui eu quero até dar uma pausa, porque é incrível, né? Eliseu pediu para Geazi ir lá, colocar o cajado sobre o menino. E ele acreditava que o menino iria reviver. E quantas vezes nós fazemos algo e acreditamos que vai acontecer da nossa maneira, né? Às vezes nós estamos passando por algo e nós tentamos resolver do jeito que nós queremos. E nós pensamos, mas eu vou fazer do meu jeitinho e vai dar certo. Mas Deus falou para fazer assim, mas eu vou fazer assim. Não estou falando que Deus tinha dado um direcionamento para Eliseu e Eliseu tinha feito outro. Não. Eu estou falando do que esse contexto está nos trazendo como ensinamento. Que às vezes nós queremos fazer de um jeito, mas Deus quer fazer de outro. Deus não era dessa maneira que Deus queria fazer. E ali ele direcionou Eliseu para o que precisava ser feito. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Aleluias. Ali Deus não queria tratar apenas com a mulher. Deus também queria tratar com Eliseu. Era Eliseu que precisava fazer aquilo. Deus queria fazer um milagre na vida do menino através de Eliseu. Olha só como um acontecimento move a vida de muitas pessoas. Deus trabalha na vida de muitas pessoas através de um acontecimento. E o que Deus vai fazer na sua vida não é para tratar apenas com você. Às vezes é para tratar também com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com alguém do seu âmbito familiar, ou de amigos, ou no seu trabalho. E você está querendo fazer do seu jeito e Deus está falando, mas não é só na sua vida que eu quero trabalhar. O que você está passando não é apenas para trabalhar só na sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes do vizinho que você nem imagina. Às vezes de alguém no seu trabalho que você nem gosta. E Deus fala para você, tenha calma, tenha fé, confia em mim. E se Deus fazia milagres naquela época, não mudou, Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Mas Jéssica, por que nós não vemos acontecer? Porque o que mudou não foi Deus, o que mudou foi o posicionamento das pessoas, foi a fé das pessoas. Deus continua sendo Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele faz milagres, Ele cumpre o que Ele promete. Mas você está tendo o posicionamento da mulher sunamita. Você está tendo o posicionamento de Eliseu. Aí pega, né? É isso que mudou. Nós precisamos nos posicionar. E ali, deitou-se sobre o menino, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se ao chão. Então pegou seu filho e saiu. Aleluias! Glória a Deus! Essa palavra ela é maravilhosa. Eu ainda queria continuar aqui com vocês, porque ainda tem lá no versículo 8, quando ela recebe de volta a sua propriedade, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, para amanhã, com certeza.
Mas até aqui, você entendeu o que o Senhor queria falar com você? A respeito da fé, a respeito do posicionamento, a respeito do tratamento que Ele tem conosco, como é diferente. Esses dias eu falei para uma amiga minha, ela falou assim, o crente não tem um dia de paz, né? A gente não tem um dia de... todo dia tem luta, todo dia tem uma dificuldade. E eu falei, menina, agradece a Deus, porque quando as coisas ficarem uma calmaria, aí que a gente tem que se preocupar, porque o diabo, ele só mexe com quem tá incomodando ele. Se você não estiver incomodando, ele vai te deixar quietinho, ele vai te deixar quietinha. Ah, Jéssica, então não seria melhor assim? Não, não seria melhor não. Porque o que você prefere? Passar alguns dias de dificuldade aqui e uma eternidade no céu com Jesus? Ou você prefere ficar bonitinho aqui e passar a eternidade em sofrimento com o diabo? Lembre-se que nós não estamos nessa terra para viver eternamente. Nós estamos aqui sendo preparados, testados e talvez aprovados para morar no céu eternamente com Jesus. Aleluias! Então pare de se preocupar. Pare, a palavra diz que nós não devemos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, porque o Senhor cuida. Se você estiver confiando nele, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o restante o Senhor irá cuidar. Então hoje Ele fala para você, não se preocupe, descansa esse seu coração, pare de dar ouvido para o diabo. Ele não sabe de nada, aliás, ele sabe. Ele sabe que você é escolhido. Ele sabe que você é filho amado do Pai. Ele sabe o sacrifício que Jesus fez na cruz para perdoar os seus pecados. Ele sabe que se você conhecer verdadeiramente o seu Deus, você nunca mais vai querer largá-lo. Ele sabe. Então é por isso que todos os dias ele vem na sua mente dizer que você não consegue, que você não é nada, que você tem que desistir, que você é feio, que você é feia, que você não vale nada, que você não vai pra frente. Todos os dias ele vem no seu ouvido e sabe o que você tem que fazer? Dobrar os seus joelhos, erguer a sua voz e falar, diabo, cala a sua boca, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E ele me ama incondicionalmente. E ele não faz nada na minha vida pra me fazer sofrer. Pelo contrário, tudo que eu estou passando é pra ser aprovado para morar no céu. Aleluias. Então creia, o Senhor, Ele não está te castigando. Ele não está fazendo nada na sua vida para te ver sofrer. Pelo contrário, Ele está cuidando de ti. Ele está te testando e Ele vai te aprovar para que um dia nós possamos morar com Ele. Aleluias. Seja como essa mulher sunamita. Mesmo em meio às dificuldades, quando alguém te perguntar, está tudo bem? Está tudo bem. Deus está cuidando. Deus vai fazer acontecer, aquele louvor do Lázaro que fala, Deus vai fazer acontecer, os meus inimigos não vão entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Deus é contigo, aleluias. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que Ele traga renovo, que Ele traga transformação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou até esse vídeo, eu não sei como está o seu coração, talvez angustiado como aquela mulher, mas o Senhor fala para você, você crê em mim? Você crê que eu estou cuidando? Então entrega nas minhas mãos e confia. Apenas ore, apenas me busque, porque eu estou cuidando. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente. Deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça. Compartilhe também com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe.